começamos a fazer um trabalho junto a pequenas propriedades, né, agricultura familiar, e aqui, como são várias propriedades a nível familiar, começamos a atender o pessoal, e o Shirokondo era um dos produtores, né, de alho. Na época tinha 7 produtores aqui, tudo pequenas propriedades, e desde então acompanha o processo produtivo, o desenvolvimento da produção, a tecnologia. Essa propriedade é quase 50 anos e plantio de alho já faz mais de 40 anos. Produtividade é muito baixa em comparação com terra do alho que nem São Gotardo, Minas Gerais. Acho que 1/3 da produtividade é meio produção destinado para processo e para alho negro. Então, para mim é importante continuar, né? Continuar a subsistência. Eu comecei a ajudar o meu pai no alho negro, né? E acabou virando um negócio. O meu pai, em 2010, ele começou, foi um amigo que indicou ele, né? E ele começou a fazer. Eu fiz um site para ele. Aí um mercado grande em São Paulo entrou em contato com a gente e começou a vender para eles. E foi quando praticamente começou. Quando a gente fazia as pessoas provarem, o pessoal se surpreendia, né? Então, eu acredito que era muito difícil vender, principalmente porque as pessoas não conheciam, comparado com alho roxo, alho in natura é muito mais difícil vender, mas por outro lado tem um valor agregado. Então, isso, por um outro lado, era mais difícil, mas se conseguisse ganhar um cliente, a gente conseguia mais resultados depois. O alho negro, como ele tem um sabor muito parecido com a ameixa desidratada, ele é bem uma bananinha, né? Bem doce e fica uma pasta, né? A gente vende muito para pizzarias, então quando pega um pedacinho de alho no meio do queijo ou uma hamburgueria, no meio do hambúrguer, massas, por exemplo, também, dá aquela explosão de sabor na boca, né? Então, assim, a gente tem vendido muito para pizzarias, hamburguerias, indústrias. E, claro, consumidor final a gente tem uma margem um pouco melhor, mas no caso do food service ainda a gente não tem muita margem, mas comparado com o alho in natura ele é bem melhor, assim, né? Antes, o pessoal como produtor não tinha essa parte de venda bem estruturada, então trabalhava-se muito, ralava-se muito e ganhava-se pouco, né? Então isso tinha que mudar. Tanto o setor produção e como a parte de agregação de valores tem se desenvolvido constantemente. O alho ele é colhido uma vez por ano, é plantado mais ou menos em abril aqui na nossa região, colhido em agosto. A gente colhe o alho, né, a gente processa ele, debulha ele, descasca ele, e depois no forno ocorre uma reação, né, natural, totalmente é uma câmara com temperatura e umidade controlada, e o alho vai ficando amarelo, marrom, até que fica totalmente negro, e ele fica doce, assim como a cebola caramelizada. Quando se coloca nesse processo, ele fica como se fosse um caramelo, né, aquela cebola que vai para o hambúrguer, e fica negro e fica doce. Ele é muito usado para saúde, mas aqui no Brasil a gente vende muito para gastronomia, então a gente embala ele em pacotes de 1 kg, de meio quilo, de 3 quilos, né? E a gente costuma vender ele diretamente para restaurantes. Todo mundo chama alho japonês do alho.